Letícia, sou PCNP de Ciências e Biologia e desejo uma excelente reunião a todos. Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Para a reunião desta formação, juntamente com meus colegas PCNP Fábio e Flávia e a PCNP Letícia, trouxemos para a reunião da TPC por área de conhecimento a temática as propriedades de uma mente criativa. Eu vou compartilhar com vocês o PPT para que a gente possa dar início à nossa formação. Não se esqueça de se inscrever no canal e que os materiais dessa formação seguem no link, ou melhor, na descrição do vídeo. Tudo bem? Bom, dando sequência à nossa pauta formativa, por área de conhecimento, matemática e ciência da natureza e suas tecnologias, pensamos para esta pauta formativa a temática, as propriedades de uma mente criativa. Para tanto, colocamos aqui dois objetivos. O primeiro, refletir sobre algumas características de uma mente criativa, para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e essenciais. Essas habilidades, o domínio dessas habilidades por si só, não leva a uma solução de determinados problemas de forma criativa e talvez até de forma eficaz. Então, dominar uma determinada habilidade, seja ela socioemocional ou essencial, ou melhor, somado a uma mente criativa, o resultado, com certeza, é mais eficaz. No segundo objetivo, a gente propôs analisar com seus pares como integrar as habilidades socioemocionais aos conteúdos curriculares. Então, nesse segundo objetivo, junto com os pares, pensar de que maneira nós podemos integrar ou considerar algumas características da mente criativa com o desenvolvimento de determinadas habilidades socioemocionais, seja elas socioemocionais ou essenciais, nos conteúdos curriculares. E, para tanto, nessas atividades propostas, o intuito é propor uma reflexão sobre as propriedades de uma mente criativa, para refletir o que é mais importante que uma inteligência excepcional ou essencial é que a pessoa se dedique com persistência e determinação às tarefas e aprofundar em um único ramo de conhecimento, a fim de conhecer e compreender melhor ele. Analisar como integrar as habilidades socioemocionais aos conteúdos curriculares, visto que o currículo paulista prevê o desenvolvimento de competências ligadas à formação integral e o estímulo à autonomia do estudante. Na primeira atividade, convidamos também os professores da área de Ciências da Natureza e Matemática a refletir sobre a importância em considerar em seu planejamento de aula algumas características de criatividade para o desenvolvimento das habilidades, seja ela socioemocional ou essencial. Ou seja, não é suficientemente o domínio das habilidades, mas o uso dela com certa criatividade na resolução de problema e em contextos diversos. Então, para dar sequência à nossa pauta formativa, a PCNP, minha colega PCNP Letícia, orientará quanto à primeira atividade. Dando sequência ao que o PCNP Natalício comentou, nesta primeira atividade, o intuito é propor uma reflexão sobre as propriedades de uma mente criativa, para refletir que o mais importante do que uma inteligência excepcional, o essencial é que a pessoa se dedique com persistência e determinação às tarefas e aprofundar em um único ramo de conhecimento. Analisar como integrar as habilidades socioemocionais aos conteúdos curriculares, visto que o currículo paulista prevê
o desenvolvimento de competências ligadas à formação integral e ao estímulo à autonomia. Acredito que tanto o vídeo quanto o material no QR Code possam contribuir para a socialização e discussões com seus pares. Para esta socialização e discussão, vocês terão 20 minutos. Lembrem de pausar o vídeo. Mas antes, propomos a vocês a assistirem a um vídeo do Dr. Flávio Gicovati, médico psiquiatra, psicoterapeuta e escritor brasileiro, falecido em 2016. Esperamos que tanto o vídeo quanto o material do QR Code possa fomentar a reflexão e discussão a respeito da temática. Lembrando que as atividades seguem a mesma dinâmica das formações anteriores e contamos com a parceria de sempre dos professores coordenadores em mediar as atividades. E lembrando que as questões norteadoras são apenas para fomentar a discussão e reflexão, não necessariamente são obrigatórias a ser respondidas. Boa reflexão a todos. Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje vou falar um pouco sobre criatividade, sobre os componentes que definem uma mente criativa. A maior parte das pessoas costuma pensar na criatividade, ou em pessoas muito criativas, como sendo portadores de inteligência excepcional. Criatividade nem sempre depende tanto da inteligência. Na verdade, a mente tem que ter alguns dotes particulares, tem que ter alguma coisa ou voltada para as artes, ou para a aptidão para a matemática, ou para as ciências, ou para as humanidades, para algum tipo de prática esportiva, quer dizer, um tipo de habilidade específica que não define obrigatoriamente uma inteligência geral tão extraordinária. Agora, mais importante às vezes do que a própria inteligência é a pessoa ter uma mente focada em alguma coisa muito específica e disciplinada, girando sempre claramente em torno daquele objetivo, quer dizer, uma mente objetiva e focada. E a mente objetiva significa se apegar sempre mais aos fatos do que às ideias e principalmente não estar muito apegado às ideias tradicionais, aquelas que a gente aprendeu na escola, aquelas que definem o nosso jeito de pensar, ou o jeito de pensar da maior parte das pessoas, ou o pensamento oficial de uma ciência. Então, toda mente criativa é uma mente objetiva, não é excessivamente respeitosa dos paradigmas que estão em vigor. Ela não tem muito, a mente criativa não é muito respeitosa, ou porque tem esse lado mais irreverente, ou às vezes até porque se recusa a estudar tão profundamente o conhecimento oficial, justamente para manter uma certa liberdade, para poder observar, vamos dizer assim, com certa espontaneidade, com certa naturalidade, as coisas que estão ao seu redor, poder olhar com um olhar novo, né? Que às vezes a pessoa que fica encharcada de um conhecimento oficial perde um pouco esse espaço e essa liberdade de olhar com naturalidade. É evidente também que é preciso um pouco vamos dizer, de acaso, ou até, se quiserem usar a palavra sorte. Sorte é uma palavra que a gente não sabe muito bem o que quer dizer, mas enfim, alguma oportunidade de se deparar com alguma novidade, com algo novo, ou que apareceu em função da própria evolução social, da cultura, ou porque, vamos dizer, existe nas artes, por exemplo, um movimento tal que leva o indivíduo a buscar um ritmo diferente na música, ou uma forma diferente vamos dizer, de interpretar a realidade nas ciências, enfim, um fato novo que exija e que entre naturalmente em contradição com o padrão e com o saber oficial. Então aí, esse fato novo, ele funciona como um estopim que desencadeia nas mentes mais irreverentes, aquelas que têm como característica principal o fato de não serem muito medrosas, não terem muito medo de, vamos dizer assim, de se opor ao pensamento oficial, não ter medo inclusive de errar, não ter medo de cair no ridículo, se tiver
errando, né? Então, naturalmente, é um momento em que a pessoa pode ter, vamos dizer assim, uma ideia diferente daquela oficial. Essa ideia é o embrião de todo um processo de operação psíquica, de trabalho, às vezes de pesquisa de campo, de reflexão só, de estudo, e aí entramos na fase mais importante de todo o processo criativo, e quando as pessoas, e é muito mais trabalhoso e pode demorar anos, então a ideia inicial, ou o fato inicial, às vezes é uma coisa relativamente rápida, que só acontece também para quem está operando naquele setor, para quem tem essa mente disciplinada, tem foco e ao mesmo tempo a mente aberta para não ficar tão obediente às normas oficiais, e ao mesmo tempo, muito depois que tem acesso a essa pequena novidade, né, um trabalho de transpiração, como as pessoas falam, que tudo depende 10% de inspiração, que seria esse momento de observação, e 90% de transpiração mesmo, quer dizer, um tempo grande em que a pessoa está ali voltada para e dedicada a aprofundar cada vez mais aquela observação que fez e conseguir extrair daquele fato aparentemente às vezes pequeno todos os subprodutos derivados daquela constatação. Então é um trabalho longo, às vezes de anos, se não de décadas, né? Se pegarem os grandes criativos, né, tipo o Freud, o Darwin, o Newton mesmo, né, todos eles tiveram exatamente essa característica de ter primeiro uma ideia, né, ou uma constatação, no caso do Darwin, de repente ter percebido, ter tido a oportunidade de fazer uma viagem de circunvolução num navio inglês, e aí ter visto a fauna e a flora, vamos dizer assim, de lugares que eram muito pouco conhecidos por naturalistas. Ele era um naturalista inexperiente, ele era muito jovem, então ele tinha aquela abertura mental para poder observar tudo aquilo. E óbvio, ali surge então uma ideia e ele gastou a vida dele depois para tentar definir completamente a teoria da evolução e, evidentemente, defendê-la e finalmente conseguir ser aceito. Isso demorou 30 ou 40 anos. A percepção de que existia uma sequência evolutiva provavelmente ele teve em poucas semanas ou meses durante a sua viagem de navio. Mas o trabalho para depois transformar isso na teoria da evolução, né, isso tudo demorou a vida dele inteira. E é assim também com todos os outros. Né? E muitos erros pelo caminho, muita coisa errada. E essa cara de pau de errar, essa coragem para enfrentar os equívocos, para enfrentar os erros, para enfrentar a crítica, porque quase toda ideia nova também, ela esbarra com a crítica daqueles que são os conservadores ou os respeitadores das ideias tradicionais. Então essa coragem também para se expor, para errar, para ser objeto de escárnio e também para ser objeto de crítica, mesmo quando você tem certeza que você tem razão, que também vai acontecer até que aquelas ideias vençam e prevaleçam. Isso vale para os grandes descobridores, para os grandes criativos, para os grandes artistas, para os grandes músicos, mas vale para cada um de nós na atividade pequena que a gente exerça também. É igualzinho o mecanismo. O processo é o mesmo, a dimensão da criatividade é que varia. Não é? E sempre o indivíduo precisa tomar muito cuidado com aquilo que ele mesmo, de certa maneira, criou, para que ele não fique escravo da sua própria criatividade. Isso é uma coisa que acontece muito, quer dizer, o indivíduo descobre uma determinada coisa e depois ele fica querendo descobrir mais coisas para além daquela descoberta que ele mesmo fez, e ali ele fica refém, não mais do saber oficial, mas do saber que ele mesmo colecionou, e aí ele perde o potencial criativo. Neste caso, ele tem que sair fora e esperar que novas gerações se apropriem daquele saber e vão transformando-o em novidades, quer dizer, usem aquilo como trampolim para novas evoluções que o próprio criador não tem mais condição de fazer porque ficou refém das suas próprias ideias. Ou seja, o processo criativo é complexo, exige muitas variáveis, sendo que a inteligência excepcional é talvez uma variável pequena dentro deste pacote de características que definem um tipo, vamos dizer assim, que pode realmente executar uma atividade criativa e viver uma vida também gravitando em torno da sua criatividade. Muito bem. Essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui.
eu acredito que a socialização, a discussão nas primeiras atividades, assim como também o vídeo e o material no QR Code, puderam fomentar, né, e nortear também essa reflexão, essa discussão a respeito da temática, a riqueza né, em relação à utilização desse recurso para o engajamento dos alunos nas atividades e além da contribuição para a formação integral do aluno e autonomia, o protagonismo também, além somado ao domínio, melhor, ao desenvolvimento de habilidade, seja ela socioemocional ou essencial. Bom, toda essa discussão, essa socialização e o que foi levantado será de suma importância para a atividade 2. Então, nesta segunda atividade, convidamos vocês, professores, a analisar meios e estratégias para integrá-las em suas ações de intervenção pedagógica. As propriedades mencionadas e ou socializadas na primeira atividade, além disso, avaliando possíveis adaptações para este momento de ensino remoto, de formação e colaborativa com os seus pares, favorecendo o desenvolvimento de conceitos e habilidades. Feito isso, considerem os recursos mais familiarizados pelos seus alunos, ou melhor, considerem as diversas realidades e que possam, sobretudo, engajá-los da melhor forma possível em seus estudos e sua aprendizagem. Por fim, envolvê-los na atividade. Então, nessa segunda atividade, né, convidamos vocês a analisar meios e estratégias de como utilizar e integrar nas ações de vocês essas características que foram trabalhadas na primeira atividade e com a finalidade do desenvolvimento de habilidades socioemocionais e essenciais, não perdendo de vista as competências gerais da BNCC e do Currículo Paulista, ligadas à autonomia, ao protagonismo, né? Nesta segunda atividade, nós faremos uso da mesma dinâmica das formações anteriores, né? Para nortear e fomentar essa análise, segue algumas perguntas norteadoras e, para tanto, vocês terão 25 minutos para realizar essa atividade. Contamos com a colaboração, a parceria de sempre, do professor coordenador na mediação dessa discussão, dessa análise. Tudo bem? Pois bem, professores, eu acredito também que as possibilidades são inúmeras e com criatividade também, né? Nós nos incluindo nesse movimento, é possível considerar em nossas ações com o desenvolvimento de habilidades, né? Observar também os alunos algumas características e ajudá-los também a utilizar destas características para o engajamento da atividade e, por conseguinte, aí, o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais e essenciais, além das competências gerais, né, relacionadas à autonomia e o protagonismo. Tudo bem? Então, agora, dando sequência, nós temos a autoavaliação e, assim como as demais formações, segue algumas questões norteadoras, ou melhor, que vão nortear a autoavaliação a respeito da temática dessa formação desta semana. E aqueles professores que, por algum motivo, não puderam participar da formação, peço a colaboração e a parceria do professor coordenador, né, para que disponibilize os materiais, para que esse professor possa, de alguma forma,
tirar proveito, né, em prol da sua formação continuada. Desejando e até a próxima formação.